Sejam todos bem-vindos. Deus escreve certo por linhas tortas. Esta frase, este dito popular, é a inspiração para o nosso tema livro de hoje. Na sequência, vocês terão Cristo e nós no terceiro milênio e a análise do desafio de Jesus àqueles que desejavam apedrejar a mulher adúltera. Aquele atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado, vocês verão que se aplica num número infinito de casos no nosso dia a dia. E em As Razões dos Fatos, um contraponto entre a cirurgia de um menino de 8 anos, que recebeu o transplante das 2 mãos, e, do outro lado, um novo ataque terrorista, desta vez em Bruxelas, na Bélgica, matando e mutilando. Especialmente para você, Diálogo Espírita. Deus escreve certo por linhas tortas. O que nós podemos aprender com esta frase? Ou ela seria falsa? Gilberto Tomasi, o Joilson Mendes aqui conosco, para esse início de conversa. Vocês acham que essa frase faz sentido? Tem alguma coisa a ver ou é conversa mole? Joilson, prezados amigos, respondendo de uma forma assim bem simplória, faz sentido sim. Faz sentido porque em determinadas ocasiões, em determinadas situações, e a gente já comentou aqui várias vezes, né, um desastre qualquer, que você perde o voo ou não está no local, e a gente fala, poxa, ainda bem, né, Deus escreve certo por linhas tortas, tá? A gente usa isso como desculpa, né, porque é mais fácil exemplificar e aceitar uma situação então, sendo que se formos analisar de forma mais correta mesmo, dentro dos ensinamentos da doutrina, o que falta é fé, né? O que falta é fé para entender que as leis de Deus são leis naturais, que as coisas não acontecem por acaso e que isso é um dito popular, como eu falei, que serve para manipular alguma coisa, mas digamos que está correta então a resposta do ditado. Vamos dizer que falta serve fé? para consolar. Falta conhecimento, né? Falta conhecimento, né? Porque a doutrina é. espírita ela nos esclarece sobre muitas coisas, sobre muitos pontos. E como nós ainda não conhecemos na sua totalidade, ainda estamos muito longe de conhecer a totalidade do que a doutrina nos esclarece das leis espirituais, então, de uma forma geral, costuma-se dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas eu penso assim, que Deus escreve certo por linhas tortas, nós aqui não aprendemos a ler nas entrelinhas. É verdade. Pois é, eu coloquei essa pergunta início para vocês para ver como é que vocês iam se sair, né? É um testezinho, né? É uma pegadinha. Mas, porque dependendo do que vocês dissessem, eu poderia contrapor fazer uma outra colocação, né? Diante do que foi exposto, ou poderia ser exposto, eu poderia perguntar, por exemplo, se a providência divina, porque aí sim, aí entra o papel da fé, né? A fé acho que está justamente no acreditar cegamente nesse Deus escreve certo por linhas tortas, ou seja, de que Deus cuida de tudo o tempo todo, né? Então, nesse sentido, a gente poderia perguntar, bom, então é o seguinte, então a gente pode cruzar os braços, ficar olhando a banda passar, né? Que Deus vai cuidar de tudo, né? Vai resolver os problemas, vai consertar todas as coisas erradas, vai acabar com a fome, vai acabar com a guerra, com o terrorismo, com a fome, com as doenças, com a corrupção, com o ódio e todas as maldades. Mas eu já vi que vocês não caíram na minha, pegadinha, né? Se for assim, nós temos que pegar a lei do progresso que está no livro dos Espíritos e deixá-la de lado. E deixar assim. Não, como eu falei, isso serve para nós espíritos também, para aquelas pessoas que não têm uma visão, um conhecimento, como o juiz colocou, né? Mas não deixam de ter uma certa realidade. Olha, não era para eu estar aqui nesse momento, só que vi de uma outra forma, uma forma mais simplista, né? Mas não tem como questionar, lógico, de forma alguma, o que está dito, o que Deus deixou, como que vai funcionar, não vai ser questionado. Porque o sentido da frase é de que realmente,
para as nossas análises muito curtas que a gente tem da vida, a gente está aqui reencarnado e não sabe o nosso passado e muito menos o que virá no futuro. Nós temos uma situação hoje, aqui, agora, presente, né? A gente desconhece o nosso passado e o futuro repetindo. E isso faz com que a gente tenha uma visão, uma análise muito, muito curta. Então, muita coisa que a gente já falou aqui é diferente, né? A análise que vem para bem, a gente já analisou aqui. É essa situação do indivíduo que às vezes não aceita, não se resigna diante de certos fatos da vida, diante de certas experiências, de certas vicissitudes, e que se revolta. Essa frase, Deus escreve certo por linhas tortas, vem ao meu ver, né, não sei se vocês concordam, justamente como um antídoto para a descrença ou para a revolta. Ela vem dizer, não, peraí, fique calmo, que Deus é a providência absoluta do universo e Ele está cuidando de você não está desamparado. Vocês não acham que também tem esse lado? A questão do mérito da pessoa, né? Pelo fato dela não compreender, dela não entender como que funcionam as leis e dizer que Deus escreve certos por linha torta, isso aí é uma questão do consolo que ela tem, mas a gente tem que ver a questão do mérito que a pessoa teve para receber o benefício, que no primeiro momento ela não consegue perceber. Ela só vai perceber depois o benefício que ela teve em decorrência dos acontecimentos. O benefício que ela não vê agora é que às vezes está na forma de um malefício. Né? Um malefício no entender dela, né? No entender da pessoa. Pela visão curta que a gente tem. Mas me parece até que esse ponto de vista, para nós espíritos, a gente leva um pouco na brincadeira, como eu falei no início, que é mais assim para a pessoa ter como explicar alguma situação. Mas acontece mais para aquelas pessoas que não têm essa visão que nós temos como espíritas, né? Que acreditam ainda, olha, Deus escreve torto, certo por linhas tortas. Não é. A gente sabe que não é dessa forma. Então, nós acho que não corremos mais esse risco, não. Se não aconteceu, era porque não tinha que acontecer, não era o momento, mas quando chegar a hora, por merecimento ou sem merecimento, alguma coisa acontece. Lembrar da lei de causa e efeito, que não existe efeito sem causa. Causa e efeito, provação, expiação. Expiação. Mas é uma maneira acho que o Gilberto está certo. É uma maneira de, talvez, de consolar e até de manter viva a chama da fé. Uma reflexão, daí olha, deixa eu pensar de forma diferente, foi um aviso, coisa melhor, parecida. Aí que eu volto àquele ponto, né, Wilson? É melhor que a pessoa acredite assim, embora não sendo 100% verdadeiro, não ser 100% das vezes verdadeiro, né? Do que ela se tornar incrédula ou uma pessoa revoltada contra tudo e contra todos. Então ela pelo menos está acreditando que pelo menos ela mantém a fé dela, né? Vamos dizer assim. Porque ela está falando que é Deus que está escrevendo o caminho dela, é Deus que colocou no destino dela aquilo ali. Ao fato que se deixar sem nada, a pessoa perde a sua crença, perde toda, digamos assim, a sua base. E aí, sabe lá o que pode acontecer na vida dela, né? E aí, Gilberto, entra bastante, o juiz tocou lá na lei de causa e efeito, né? E isso aí que ele colocou agora, junta uma coisa com a outra. Então, as pessoas, às vezes, que não têm o conhecimento, pertencem a outros credos religiosos e que acostumou-se a entender as coisas de determinada forma, que talvez não corresponda exatamente à verdade, elas confiam mais no determinismo divino, transferem para Deus essa responsabilidade daquilo que é construção dela, né? Cada um segundo suas obras. Não tenho nem dúvida. Eu não imagino que, agindo dessa forma, determinismo, Deus estaria tolhendo, então, um comando de vida que foi o próprio Deus que nos deu, que é o nosso livre-arbítrio, né? Então, determinismo isso não existe, mas... determinismo existe. Não nesse caso. Não, em algumas coisas em algumas sim. situações. O próprio processo reencarnatório é um determinismo divino. Nós temos que reencarnar, né? Mas não estou entrando nem nesse mérito da reencarnação. Das situações que nos acontecem no dia a dia, pelas quais nós temos que passar, eu acho que o determinismo não é bem assim, eu penso. Eu acho que o que vale mais aí é o livre-arbítrio, né? Porque senão também não faria muito sentido. Mas aí que tá. A gente não vai se estender muito. Porque é realmente meio complicado. É complicado do ponto de vista filosófico. Mas temos que entender assim, por exemplo, entre outras coisas, entre outros determinismos, existe a lei do progresso.
Isso é um determinado. Todo espírito, Não, seja verdade, criado do jeito que for, ele vai ter o mesmo ponto de chegada mas o dos que eu demais. quero, E isso implica, não, só um momentinho, isso implica que inclusive provações duras, experiências duras, são impostas sim por Deus. É o aprendizado que o aluno tem que fazer no educandário da Terra. Isso ele não pode escapar. Então não é que depende só do livre-arbítrio dele. Tem coisas que ele já tem autonomia para se decidir, tem coisas que não. Porque senão ele vai querer ficar só na maré mansa e não vai andar. E a lei de progresso se impõe para ele. Empurra, né? Empurra o ser. Ele tem a necessidade, sim, de certos espíritos, devido ao seu estágio de evolução, ele necessita, sim, que haja um empurrão, vamos assim dizer, um cutucão, não é nem um empurrão, é um cutucão por parte da espiritualidade, que certas coisas aconteçam na vida dele para que ele aprenda a refletir, aprenda a pensar a sua vida de uma forma diferente. Agora a pergunta para você é o seguinte, vocês diriam que nesse entendimento entre o papel de Deus nas nossas vidas e o nosso próprio papel de construção do nosso futuro, digamos, o equilíbrio seria a palavra-chave? E em caso afirmativo, como equilibrar então a fé em Deus e trabalho humano para a implantação no mundo de um mundo mais justo, sem tanto sofrimento? O que a gente tem que ficar esperando que Deus faça por nós e o que nós temos que fazer? Acho que Deus já fez tudo que podia fazer por nós, né? Nos deu as várias e diversas oportunidades de estarmos aqui crescendo, aprendendo. Eu acho que isso já foi um grande mérito nosso. O restante é por nossa conta. Agora, você tocou num ponto interessante, o ponto de equilíbrio. E para que nós possamos chegar nesse ponto de equilíbrio, tem que ter aí equilíbrio também entre razão e sentimento. E não delegar cegamente só a Deus a responsabilidade do trabalho que compete a nós, né, Júlio? E razão e sentimento, agir pela razão, deixar que apenas o sentimento nos leve a cometer atos que não justificam, né? Aí, trazendo para o contexto mais evangélico, se perguntou o que podemos fazer. Tem apenas duas coisas. São dois ensinamentos básicos, né? Eu diria simples, né? Que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É só esse o ensinamento, só que ele é simples e é complicado ao mesmo tempo, porque veja aí a humanidade, Cristo já falou isso há 2000 anos, falou que aí está todas as leis e os profetas, e nós ainda estamos aí em guerras, em discussões, em lutas, irmão matando irmão, continua. Então é seguir esses mandamentos. E aí eu coloco uma outra questão para você. Como equilibrar a fé no futuro, e quando eu falo em fé no futuro, eu falo da vida material também, o futuro da Terra, que atualmente é um mundo de provas e expiações, para passar para o mundo da regeneração, então é uma fé no futuro, e a fé no futuro individual, de nós após a morte também, da construção da nossa felicidade espiritual, como equilibrar essa fé no futuro com a construção do presente, com as necessidades da matéria agora, aqui. Depende das nossas ações, né? Novamente o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio. Depende do que cada um vai fazer. Tanto o meu futuro no mundo espiritual como o futuro em outro mundo que eu venha reencarnar depende do que eu fizer hoje. É muito simples, mas é como o Joilson acabou de falar. As coisas são simples, mas são difíceis porque a gente não tem a capacidade ainda de colocá-las em prática no dia a dia, né? Parece fácil, e é fácil, mas é difícil de vivenciar, né? Então, só para reforçar aqui, né? Para concluir o nosso debate de hoje sobre essa pequena frase aí, Deus escreve certo por linhas tortas. Joilson, qual o papel de Deus em nossas vidas? O destino depende dele ou depende de nós? Depende de nós. Ele já nos deu o livre-arbítrio, ele já nos deu a consciência para que possamos agir no mundo. Agora cabe um de nós. Todas as leis já estão aí. Agora cabe cada um de nós, então, procurar conhecer, procurar aprender, procurar desenvolver. É o que Joana de Ângeles fala. Nós temos que estudar e estudar-se. E assim, então, a partir do momento que a gente vai aprendendo a se conhecer, aprendendo a conhecer as nossas limitações, aprendendo a conhecer os nossos defeitos e também, principalmente, o nosso potencial de ser espiritual em evolução, agir no mundo, mas agir de uma forma positiva, procurando ser melhor a cada dia, procurando fazer algo de bom para a humanidade a cada dia.
E assim, então, a gente vai construindo o nosso futuro de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a nossa consciência, o nosso modo de ser. Gilberto, se não me engano, Paulo de Tarso, que ele chega um momento nas suas pregações, ele diz que já não sou eu que vivo, mas é o Pai que vive em mim, É o né? Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim, né? Uhum. Você concorda que vai chegar, vai demorar, como o Wilson falou, né? Através do amar aos outros como a si mesmo e tal, colocar na prática isso aí. Mas vai chegar um momento em que, porque quando chega esse momento de se admitir que já não é ele, não é a vontade dele que prevalece, que ele está, a vontade dele individual está alinhada com a vontade da providência divina, é porque o trabalho já está realizado, né? Mas vai chegar o dia de a gente... Esse é o caminho. Essa é a nossa função. Deus nos deu esse comando de vida através do livre-arbítrio. Demora o tempo que demorar, você vai chegar lá, porque essa é a finalidade. Perfeito. Então, nosso tema livre fica por aqui. Segue os nossos demais quadros de hoje. Até daqui a pouquinho. Clube do Livre Espírito de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Consta dos evangelhos. Não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados também. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Em primeiro lugar, nós temos que entender em que contexto Jesus se pronunciou. Qual era a situação? Ele estava pregando em Jerusalém, após uma festa popular, religiosa muito grande. E os seus inimigos, aqueles que não gostavam das verdades que ele ensinava, resolveram lhe preparar uma armadilha. E conseguiram, surpreenderam uma mulher jovem ainda em adultério e eles costumavam, segundo a sua lei, apedrejá-la até a morte. Em vez de apedrejá-la, eles pegaram a mulher e levaram até Jesus. E lhe perguntaram o que deveriam fazer, com que intenção. Se Jesus dissesse, não é? Vamos apedrejá-la, como mandava a lei, ele estaria incoerente com todo aquele seu ensinamento de perdão, amorosidade e bondade. E estaria desmoralizado perante seus seguidores. Se ele, ao contrário, lhes dissesse, né, vamos perdoá-la, ele estaria infringindo a lei e poderia ser preso com fundamento legal, que era o que eles pretendiam. Jesus, porém, olhou todas as pessoas, segundo consta nos relatos, olhou as pessoas, olhou a mulher e disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, com a sua total autoridade moral. Escapou da armadilha que estavam lhe montando e, ao mesmo tempo, nos deixou uma lição que deveria reger as nossas vidas até hoje. Ele não condenou a mulher e, ao final, lhe disse: os outros não te condenaram, eu não te condeno também. Vai e não peques mais. O que ele quis dizer
com essa demonstração de sabedoria, com essa lição que nos deixou. Certamente não quis afastar o nosso dever de fazermos um juízo de valor acerca das coisas que nos cercam. Não absolveu, não disse que o adultério era uma atitude correta, muito pelo contrário, ele disse, vai e não peques mais, exerceu o seu juízo. Mas não condenou a pessoa que por fraqueza, por ignorância, por qualquer circunstância da vida tinha se entregado ao erro. Quando nós tentamos, de forma ainda que ligeira, não é? Seguir os ensinamentos de Jesus em nossas casas religiosas, o que nós fazemos? Quando alguém que nos busca no templo espírita, ou no centro religioso qualquer, e está fora dos padrões, não se adequa, demonstra alguma incoerência na sua atitude pessoal, o que é que nós fazemos? Acolhemos, ressaltamos, entendemos para nós mesmos que aquela conduta é errada, mas não divulgamos, abraçamos a pessoa e tentamos acolhê-la para que ela receba a orientação, o apoio, a força que lhe faltam, ou ao contrário, tentamos excluir do nosso ambiente aquelas pessoas que não se adequam, que não têm a conduta considerada correta aos nossos olhos. De que forma usamos, então, em nosso dia a dia, em nosso templo, em nossa conduta religiosa, o ensinamento de Jesus? Aprendemos a reprimir o mal, porque ele tem que ser identificado e reprimido, sem condenar quem erra, deixando de divulgar a conduta quando ela não põe em perigo o grupo? Ou temos satisfação em identificar, em apregoar, em divulgar aqueles que se desviam do caminho reto? A questão é, somos cristãos ou não somos cristãos? Abraçamos o pecador, dizendo que ele renuncia ao erro, e tentamos exemplificar com o nosso próprio exemplo a conduta correta, identificando o erro para nosso uso ou para salvaguardar um grupo quando ele se encontra em um risco, mas aprendendo a amar ao próximo como a nós mesmos, perdoando, servindo e seguindo, a exemplo de Jesus. Prezados amigos, nós queríamos comentar hoje dois fatos recentes, né? Um foi noticiado no jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná, a edição de fevereiro agora, sobre um menino americano de 8 anos que passou por uma complexa cirurgia de 11 horas, envolvendo 40 médicos, para receber o transplante de das duas mãos. Isso porque ele as tivera amputadas, também os pés, por conta de uma gangrena após um processo infeccioso. Então foram usadas chapas de aço, parafusos, um trabalho evidentemente muito meticuloso por parte dessa equipe médica, né, para reconectar os tendões, os nervos, reconstruir os músculos, etc, etc. É um fato extraordinário, não só do ponto de vista do progresso intelectual do homem, né, mas pela motivação dessas pessoas envolvidas para minorar o sofrimento alheio. Já visto que uma criança com 8 anos tem todo o futuro pela frente e ia se ressentir demais da falta das duas mãos. E a gente fica perguntando, fica analisando, quantos recursos econômicos envolvidos e quantas pessoas para tratar de um único ser humano. Esse é o ponto principal que eu queria chamar a atenção. E de repente a mídia nos informa que um grupo terrorista, contumaz em estraçalhar vidas, voltou a atacar, desta vez na Bélgica. E como é fácil matar e mutilar com 1 ou 2 bombas em poucos segundos. Como a destruição é muito mais fácil do que a construção. Em futebol se fala que é muito mais fácil defender do que atacar. Destruir do que atingir o gol do adversário. Para defender, para atacar, né, precisa de organização, de disciplina, de técnica, etc. Para defender, não.
basta chutar para qualquer lado, como se diz, para o lado que o nariz estiver virado. É sempre muito mais fácil destruir do que construir. Na prática, hoje em dia, do bom futebol, na verdade, isso já não ocorre. Mesmo para defender, né, manter incólume o seu goleiro, o time tem que ter um pouco de inteligência também, de organização, de disciplina, né? E da mesma forma, esses grupos terroristas, para matar cruelmente, eles também precisam de uma preparação maior. Eles fazem, obviamente, de maneira premeditada, com um planejamento muito grande, demorado. Então, a gente vê o desperdício, vamos colocar assim, dos talentos de pessoas para matar pessoas, para disseminar a destruição e morte de uma maneira verdadeiramente absurda. Mas se o sentimento de amor, né, às vezes demora a aparecer para se concretizar em atos como esse, dos transplantes das mãos desse menino americano, né, para o caminho do ódio, ou melhor, para o ódio, o caminho é bem mais simples. Basta a ignorância e a maldade em estado puro, o que é muito triste para todos nós, pessoas, não digo do mundo civilizado, mas que temos algum respeito pelo ser humano, que temos sentimentos, que cometemos erros, que temos as nossas imperfeições, mas que temos um padrão ético que não justifica, não permite que cheguemos a extremos como esses que vêm ocorrendo agora sistematicamente. Então, o ambiente geral do planeta depende das nossas atitudes. Qual o lado que você joga? É uma pergunta. Qual o lado que eu jogo? Você, nós todos. Para unir, para construir, atingir ideais do bem? Ou estamos sempre insatisfeitos, queixosos, agressivos, contribuindo para a desarmonia familiar, com os nossos vizinhos, o ambiente de trabalho, nas ruas? Qual é o seu time? Segue a receita da compreensão, da tolerância, ou está sempre disposto a insuflar a discórdia, a desconfiança, o temor que pisa, magoa, persegue e faz sofrer? Lembremos-nos de que nos atos individuais ou coletivos, nas pequenas como nas grandes coisas, nas grandes atitudes, estamos dando a nossa contribuição pela paz e para a guerra, porque a guerra, o terrorismo, não é apenas aqueles que está sendo desenvolvido hoje na Síria ou na Europa, nos países europeus, pela violência dos grupos terroristas, ou mesmo nas guerras fraticidas, étnicas da África. Não, a guerra existe em todo lugar. É uma guerra de sentimentos, guerras de ideias, e nós temos que usar o bom senso, o equilíbrio, para que não percamos este nosso equilíbrio, o nosso roteiro pré-estabelecido. Se nós somos cristãos, nós vimos falando isso, inclusive hoje nos quadros anteriores, nós temos que confirmar essa situação. Não podemos entrar no embalo dos outros por grandes emoções, de uma maneira passional, agredindo porque os outros fazem. Ah, mas todo mundo faz, então eu também vou agir assim porque é assim que se resolve. Não, não pode. Nós temos que ser diferentes. Segundo Jesus, os cristãos são a luz do mundo e o sal da terra. Nós espíritas, como cristãos, temos a obrigação de defender, não para o julgamento de terceiros, mas perante a nossa própria consciência, manter esta coerência de atitude, né? Então, meus irmãos, fica aí essa nossa reflexão sobre o como é fácil construir, como é fácil destruir. Ou melhor, como é difícil construir, fazer o bem, às vezes para ajudar uma única pessoa, e como é fácil matar, num piscar de olhos, dezenas delas. Nosso muito obrigado pela atenção de todos vocês, muita paz a todos, uma ótima semana e até a próxima.